Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, Opinião na Rede mais uma vez no ar. O assunto de hoje, a partida entre CSA e Remo, com o CSA tentando pisar no G4 da competição, pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes da gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o like e a clicar no sininho, ativando todas as notificações, compartilhar o link deste vídeo, tornar-se membro do canal. Se inscreva no canal e nos apoie a chegar aos 14K de inscritos. O CSA tem hoje à noite um jogo importante, assim como serão todos os jogos que restam nesta fase final da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ele se reveste ainda mais de importância porque a partida de hoje dá ao CSA a condição de pisar no G4. Vencendo o Remo, ele seria o quarto colocado, mesmo que temporariamente. E eu explico porque o CSA abre a rodada. Ainda irão jogar nessa rodada tanto o CRB quanto a equipe do Goiás. Mas seria significativo para o CSA estar no G4, pisar no G4, faltando a pouca quantidade de jogos que tem e, sem dúvida, colocando pressão nos adversários. Então, o jogo contra o Remo se reveste de importância neste sentido. Outro aspecto que o jogo do Remo é muito importante é porque o CSA encaixou uma sequência de resultados positivos e que parou no adversário com semelhanças em relação ao Remo. Eu me refiro àquele jogo contra o Operário de Ponta Grossa, quando o CSA acabou sendo derrotado. A falta que fazem os 3 pontos perdidos para o Operário mostra, por exemplo, que o CSA estaria no G4 independente dos outros resultados se tivesse vencido a equipe do Operário. Com as vitórias sobre o Vasco e o Vitória, ele estaria no G4 independente do CRB e independente do Goiás. Então, o jogo contra o Remo é um jogo estratégico dentro dessa caminhada do CSA para sonhar com o acesso. Mas o CSA tem problemas, e são problemas na escalação da equipe, na formação da equipe, que o técnico Moza terá que tratar. Primeiro que o CSA não treinou. O CSA fez um trabalho de posicionamento, um trabalho tático, depois da vitória contra o rubro-negro baiano. O CSA perdeu o voo atrasou, não deu para vir direto para Maceió, teve que ir para Recife, de Recife pegar um busão até a capital alagoana. Além disso, depois desse jogo contra o Remo, o CSA já se organiza para viajar para Floripa, porque na segunda-feira tem uma decisão contra o Avaí. Ou melhor, uma nova decisão contra o Avaí. Então é um CSA que na reta final, na hora do filé, ele está sendo mais sacrificado que os outros. Isso porque o CSA joga na sexta, já faz um segundo jogo na segunda, e o Avaí, que também joga na sexta, o cara pode dizer, mas Alberto, o Avaí também vai jogar? Vai, mas ele não vai ter deslocamento. Ele joga em casa e faz um segundo jogo em casa. Enquanto o CSA veio de uma viagem de Salvador para Maceió, agora viaja de Maceió para Floripa para jogar contra a equipe do Avaí. Então esse desgaste também é uma preocupação. Mas para o jogo de hoje contra o Remo, a grande preocupação, além dessa questão do desgaste físico, da intensidade com que o CSA tem jogado, é a questão dos desfalques. O CSA tem problemas sérios pelas beiradas de campo, mais especificamente pelas laterais. Não há confirmação ainda se jogadores como Cristóvão e Kelvin estarão em condições de jogar. Porque os Everton Silva, no lado direito, e o Hernandes, pelo lado esquerdo, provavelmente não reunirão condições de jogo. O Everton Silva, com certeza, porque foi expulso e vai cumprir suspensão. O Hernandes ainda depende da questão médica, assim como Cristóvão e Kelvin. Então, é possível que o CSA, pelo menos,
improvise por um dos lados ou até mesmo dos dois lados. Agora veja como uma mudança causa tantos problemas no time do CSA. Tem um jogador que vinha sendo bastante aceitado pela torcida, caiu em desgraça depois do jogo em que fez contra o Operário. E realmente o Cristóvão fez um jogo muito ruim contra o Operário. Mas notem, se o Cristóvão reunir condições de jogo, não tem o que improvisar. É o Cristóvão na lateral direita. Se o Cristóvão não joga, aí você começa a trabalhar problemas para o CSA definir. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça do torcedor? Coloca o Yuri lá na lateral direita. Mas o Yuri está tão bem no meio que tirá-lo do meio-campo pode ser um problema para colocá-lo na lateral direita. Então você já poderia pensar em uma outra improvisação, mas a tendência é que neste caso o Yuri fosse para a lateral direita. Se isso acontecer, abre uma vaga no meio, mas depende da estratégia que o técnico Moza vai utilizar. Se ele vai utilizar um meio com Giovani, Gabriel e Cajá, ele não vai precisar mudanças estruturais no meio-campo. Mas ele abre uma vaga no ataque. Porque ele teria Yuri Castilho, Della Torre e quem? Aí você poderia ter Clayton, ou Cleiton, como queiram, ou Didira, como outras opções. Se ele não vai mexer no meio, ele vai ter Giovani e Cajá, mas o Gabriel vai jogar pela ponta, pela beirada. Então ele abre uma vaga no meio. E essa vaga pode ser ocupada pelo Tonini ou até pelo Giva Santos. 2 jogadores que o CSA ganhou para essa reta final, em que ele vai precisar de jogadores mais frescos dentro de campo. Jogadores com mais força, com mais intensidade. E esses 2 jogadores, notadamente, têm entrado muito bem. Olha que a gente está falando da possibilidade de você não ter um lateral, ter que improvisar um jogador, e veja o leque de possibilidades que o CSA tem para fazê-lo. Ou manter um meio com Giovani, Gabriel e Renato Cajá, ou deixar o Gabriel pela ponta, trazer alguém para o meio, ou ter alguém na ponta e trazer o Gabriel para o meio. Isso com o Moza conhecendo o elenco do CSA, mas sem ter tempo de trabalhar essas mudanças, porque literalmente o CSA fez um trabalho de movimentação tática e não um trabalho tão amplo nessas condições. Então, é um jogo decisivo, é um jogo em que o CSA precisa dosar a intensidade, porque ele também já precisa pensar no jogo com o Avaí. É um jogo em que vencendo bate no G4, mesmo que seja temporariamente, por abrir a rodada e ficar com uma vitória a mais que os seus adversários, mas tudo isso compõe um conjunto de situações em que o CSA vai poder sonhar, pelo menos até o sábado, em estar no G4, porque o Goiás só joga no sábado contra o Operário lá no Paraná, e todo mundo vai ser Operário desde cedo. E aí tem outro jogo que interessa diretamente ao CSA, que é Ponte Preta e CRB. Aí para o torcedor azulino não é grande dificuldade secar o CRB, porque já são rivais, não importam que sejam de Alagoas, mas se o CSA pode se manter no G4 com a derrota do CRB, os caras já torcem. Mesmo que o CSA fosse sair do G4, imagina uma situação como essa. Ele precisa que tanto Goiás quanto o CRB sejam derrotados nesta rodada, que é a rodada 34. E veja, em pouco tempo, a CBF acelera a questão dos jogos e a gente já vai estar na segunda-feira, quando o CSA fizer este jogo, já vai estar apenas 3 jogos do encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro para o CSA. E também para o CSA, ainda pensando em estar na briga por classificação para a Série A, quanto mais cedo o Coritiba garantir classificação e até, quem sabe, garantir o título, melhor para o CSA.
que vai enfrentar um Coritiba lá no Couto Pereira mais desmobilizado. Porque se o Coritiba já tiver o acesso assegurado e além do acesso o título, o jogo com o CSA pode até ser um jogo de entrega de faixas de título. Então tudo isso tem um peso nessa reta final do campeonato. É ver a importância desse jogo do CSA, o que o CSA pode render nessa partida e torcer para que o CSA faça um jogo muito consistente contra um Remo que, apesar de ter poucas pretensões na competição, é um Remo que pode atrapalhar o caminho de quem ainda está na briga. Este foi mais uma Opinião na Rede. Antes de a gente se despedir, pedir a você que nos ajude a chegar aos 14k de inscritos, inscrevendo-se no canal. Deixa o like, clica no sininho, ativando todas as notificações, compartilha esse vídeo, faça comentários nele, interaja comigo e também torne-se membro do canal. Opinião na Rede volta em breve. Tchau, pessoal!